Olá pessoal, saudações! Hoje vamos trabalhar com as bases de arranhos, dando continuidade ao nosso estudo das funções inorgânicas. É bom deixar bem claro, arranhos tem aquela teoria bem primitiva, bem limitada. É necessário que a presença de água, tanto para existir o ácido, quanto a base de arranhos, beleza? Vamos para as bases. Olha o conceito. Para arranhos, bases são os compostos, as substâncias que, quando dissolvidas na água, sofrem um processo de dissociação, gente. Dissociação é a separação de íons já existentes. Então, as bases de arrênios são compostos iônicos, diferente dos ácidos, que são moleculares, que são covalentes. Os ácidos, eles sofrem ionização, a produção de íons em meio aquoso. As bases não. As bases sofrem a dissociação, a separação dos íons. Então já existe um íon positivo e já existe um íon negativo. Quando se coloca na água, esses íons vão apenas se separar, gerando, liberando íons, dos quais o único ânion exclusivamente, o único ânion produzido, o hidróxido ou a hidroxila, OH-. Então, amarrando isso, qualquer composto que dissolvido na água sofrer dissociação, liberando exclusivamente como único ânion exclusivo, OH- é uma base de arrênios. As bases de arrênios apresentam essa fórmula geral. Normalmente não é sempre, um metal ligado à hidroxila. Tem essa aparência para você observar, exemplos de base. O hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica. O hidróxido de potássio, o famoso potássio. Metal, hidroxila. Metal, hidroxila. O hidróxido de magnésio, magnésio é metal. Hidroxila, precisa de duas. Alumínio, aqui está errado. São 3 hidroxilas. Desculpa aí. Metal, hidroxilas. E uma base que não tem metal, o hidróxido de amônio. Mas olha a aparência. A fórmula geral. Normalmente metal ligado ao quê? A hidroxila. Vou mostrar para vocês equações de dissociação. Como é que se monta essas equações? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha só. Lembrando agora uma coisa importante. Na teoria de arrênio para bases, a água literalmente é só o agente dissociante. Ela não participa da reação. Diferentemente dos ácidos que ela participava. Ela só simplesmente vai ser o meio no qual os íons vão se dissociar, vão se separar. Então vamos lá. As bases já são compostos iônicos, então existe um íon positivo aqui e existe um íon negativo. Só para lembrar, o lado esquerdo da base é sempre o seu íon positivo, o lado direito da base é o seu íon negativo, que no caso é sempre a hidroxila. E a hidroxila sempre tem carga mais 1. Se a hidroxila sempre tem carga mais 1, você consegue descobrir a carga do metal ligado a ela. Então vamos para cá. Se eu tenho apenas uma hidroxila, só uma hidroxila, se a carga dela é menos 1, para poder anular, quanto é a carga do sódio? Mais 1. Colocou na água, esses íons se separam. Então eu vou ter o Na+, aquoso, OH- aquoso. Está aqui a equação de dissociação da soda cáustica do hidróxido de sódio. O mesmo eu faço aqui no hidróxido potássio. Lembra? Já é iônico, já existem os íons. O íon negativo é a hidroxila, que é menos 1, só tem uma hidroxila, então o potássio é mais 1. Colocou na água, eles se separam. Potássio mais aquoso, OH menos aquoso. Olha o outro agora, hidróxido de magnésio. Como aqui eu tenho duas hidroxilas, 2 vezes menos 1 é menos 2. Qual é a carga do potássio? Mais 2. Uma dica boa para vocês. Se vocês inverterem o índice das hidroxilas, você acha a carga do metal. Peguei esse índice 2 aqui, dá uma caçuleta nele, inverte para cá. É a carga do metal. Sempre dá certo. Então, colocou na água, você vai liberar magnésio 2 mais aquoso, mais OH menos aquoso. Aí tem que fazer o balanceamento. Quantas hidroxilas eu tenho aqui? 2. Então aqui tem que aparecer 2 mols. Beleza? O último aqui, hidroxila é sempre menos 1. Eu tenho 3 hidroxilas. Quanto é a carga do alumínio? Caçuleta aqui. Carga mais 3. Botou na água, se dissocia alumínio aquoso mais 3, OH menos
1. Quantas hidroxilas eu tenho aqui? 3. Então aqui, ó, 3 hidroxilas. É bom deixar bem claro que tanto as soluções aquosas de ácidos diarrênicos como as de bases diarrênicos são soluções iônicas, ó, formadas por íons. Então são soluções condutoras de corrente elétrica. Tanto as soluções de ácidos quanto as soluções de bases. Beleza? Vamos classificar essas bases agora. Olha a mágica. Feito a mágica, primeira classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas que existe na molécula. Não tem exceção. Bateu o olho na base, viu o número de hidroxilas, você já pode classificar. Se tiver uma hidroxila monobase, 2 hidroxilas de base, 3 tribase, 4 tetrabase. De 2 em diante são as polibases, como são conhecidas. Olha exemplos bem claros aqui, ó. No hidróxido de sódio, só vejo uma hidroxila, monobase. No hidróxido de potássio, só uma hidroxila, monobase. Olha o hidróxido de magnésio, estou vendo 2 de base. O hidróxido de cálcio, estou vendo 2 de base. Olha aqui, no hidróxido de alumínio, estou vendo 3, tribase. No hidróxido de ouro, 3, estou vendo 3 hidroxilas, tribase. Tetrabase, olha só, hidróxido de estanho, 4, estou vendo 4 hidroxilas, tetrabase. Hidróxido de chumbo, 4, estou vendo 4 hidroxilas, tetrabase. Sem erro, isso é quanto ao número de hidroxilas na molécula. Olha a próxima. Feita a mágica, pessoal, olha agora, classificação quanto à solubilidade na água. Ou elas são solúveis, ou pouco solúveis, ou insolúveis, beleza? As pouco solúveis também são chamadas de parcialmente solúveis. E é muito fácil identificar essas bases. Olha só, as bases solúveis que se dissolvem com facilidade em água são todas as bases, os hidróxidos, os metais alcalinos da família 1A da tabela periódica, mais o hidróxido de amônio. Vale lembrar, na família 1A da tabela periódica, nós temos lá os metais, no caso, ó, 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lembra aquela historinha da tabela periódica? Hoje, do hidrogênio, li na casa de Rubens coisas da França. Esses metais aí, quando eles constituem bases, serão bases solúveis, que se dissolvem com facilidade em água. Por exemplo, quando você tiver o hidróxido de lítio, metal alcalino solúvel, hidróxido de sódio, metal alcalino solúvel, hidróxido de potássio, o hidróxido de rubídio e assim sucessivamente. Então, bases solúveis que se dissolvem com facilidade na água são as bases dos metais alcalinos, família 1A da tabela periódica. E as bases parcialmente solúveis, as pouco solúveis, são as bases dos metais da família 2A, os metais alcalinos terrosos, excetuando 2. Vamos lembrar quais são os metais alcalinos terrosos, família 2A. Lembra da história para lembrar dessa sequência dos metais, ó. Bela Margarida casou com o senhor Barão de Rabicó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Esses metais aí constituem bases pouco solúveis, parcialmente solúveis, excetuando o berílio, eu vou cancelar o berílio dessa classificação, e o magnésio. Porque a solubilidade dessas bases é baixa demais para que eu possa considerar bases pouco solúveis, tá certo? Ou parcialmente solúveis. Então eles vão ser excluídos. Então só vamos restar a base do cálcio, do estrôncio, do bário e do rádio. Por exemplo, se eu tiver hidróxido de cálcio ou um hidróxido de estrôncio ou um hidróxido de bário ou um hidróxido de rádio, serão bases consideradas pouco solúveis ou parcialmente solúveis. Lembrando, excetuando o berílio e o magnésio, porque suas bases têm uma solubilidade muito baixa para eu considerar parcialmente solúvel. Beleza? E as bases insolúveis, as bases dos demais metais da tabela periódica. Então você tirou metais alcalinos, família 1A, metais alcalinos terrosos, família 2A, o restante da tabela de metais vão formar bases insolúveis. Por exemplo, ó, hidróxido de ferro 2, por exemplo. Ferro nem é alcalino terroso, então é insolúvel. Hidróxido de prata
Prata nem é alcalino, nem é alcalino terroso. Hidróxido de zinco, que não é alcalino, nem é alcalino terroso. Hidróxido de alumínio, não é alcalino, nem é alcalino terroso. E assim vai, então é fácil. Lembrar que metais alcalinos família 1A formam bases solúveis. Alcalinos terrosos, excetuando berílio e magnésio, bases parcialmente solúveis. O restante dos metais da tabela periódica, lembra, a tabela periódica, a maior parte dos seus elementos são metais. Então, o restante dos metais, quando constituírem bases, serão bases insolúveis em água. Beleza? Vamos para outra classificação. A última classificação, pessoal, quanto à força da base, diz respeito à facilidade com que a base libera a hidroxila na presença de água. Então, está diretamente ligada à solubilidade. Então, observa que as bases ou são fortes ou são fracas. Não existe base moderada. Ou ela libera com grande facilidade as hidroxilas, ou ela libera com dificuldade. E dá para associar a solubilidade. Olha só, as bases fortes são as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, excetuando berílio e magnésio. Ó. Hidróxidos metais alcalinos, família 1A e família 2A. Só lembrando, li na casa de Rubenilda, coisas da França. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, metais alcalinos, família 1A, que formam bases solúveis. 2A, Bela Margarida casou com o senhor Barão de Rabicó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lembrando que, como a solubilidade do berílio e do magnésio, dos hidróxidos deles, é muito baixa, eles liberam hidroxilas com dificuldade, então não serão bases fortes. Então as bases fortes serão bases desses metais aqui, ó, desses 6 metais alcalinos e desses 4 alcalinos terrosos. Então quando você encontrar hidróxido de lítio, quanto à força é forte, quanto à solubilidade, solúvel também. Hidróxido de sódio, forte e também solúvel. Hidróxido de cálcio, vai ser forte, mas vai ser parcialmente solúvel. Hidróxido de estrôncio vai ser forte, mas vai ser parcialmente solúvel. Então, amarrando, fortes só são bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, excetuando a do magnésio e a do berílio. E as bases fracas são as bases dos demais metais da tabela periódica, mais o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, vale lembrar, é a única base fraca solúvel que existe. O restante das bases fracas são todas insolúveis. Ó, hidróxido de prata é fraca, também insolúvel. Hidróxido de ouro 1, fraca, insolúvel. Hidróxido de ferro 2, fraca, insolúvel. Hidróxido de zinco, fraca e insolúvel. Hidróxido de alumínio, fraca e considerada insolúvel. E assim vai. Beleza? Vamos para as nomenclaturas da base. Olha a mágica. Feito a mágica, a gente está aqui, nomenclatura das bases. Agora, bases de metais com carga fixa, com NOx fixo. Ou seja, aqueles metais que não possuem variação de NOx, variação de carga. Carga é fixa, certo? É simples. Hidróxido de e o nome do cátion, normalmente o nome do metal. Então, por exemplo, lítio é metal alcalino, tem sempre carga fixa, sempre mais um nos compostos. Então, o nome seria simplesmente hidróxido de lítio. Potássio, metal alcalino, família 1A, carga fixa nos compostos. Então, aqui seria simplesmente hidróxido de potássio, usualmente conhecida como potassa. Sódio também, metal de carga fixa, hidróxido de sódio. Ou, no nosso cotidiano, soda cáustica. Cálcio, metal alcalino terroso, sempre carga mais 2, carga fixa, hidróxido de cálcio. Magnésio, também alcalino terroso, carga fixa, mais 2, não muda, hidróxido de magnésio.
muito utilizado como antiácido, o hidróxido de magnésio antiácido, combate a azia, naquele famoso medicamento chamado leite de magnésia, composto por ele. É um antiácido, combate a acidez estomacal. Já o hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, aquilo que o pedreiro pega a cal, aquele pozinho branco, dissolve na água, dá origem ao hidróxido de cálcio. E finalizando, ó, não tem metal, então o nome desse cátion aqui, o NH4, é o amônio, então é simplesmente hidróxido de amônio. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês alguns metais de carga variável. Aí vou mostrar como é que você dá o nome das bases que são derivadas deles. Beleza? Olha a mágica aí. Feita a mágica, gente, ó, aqui tem um resumo dos metais com NOx variáveis que mais vão aparecer no nosso cotidiano, mas tem mais. Cabe a você aí dar uma pesquisada e conhecer outros, tá certo? Olha só, eu tenho aqui os metais com a variação e o nome do seu cátion, beleza? Olha só, o ferro, ou ele é 2 mais 2, ou ele é mais 3. Pode ser chamado ferro 2 ou ferro 3. Ou, lembrando, oso é a terminação para o menor NOx, ico para a terminação do maior NOx. Então eu pego o nome do cátion, do elemento em latim, e coloco o oso no final, ou ico. Como o ferro 2 é o menor NOx para o ferro, então eu chamo ele de ferro 2 ou ferroso. Ferro 3 é o maior NOx para o ferro, então eu chamo ele de férrico. Fica a seu critério. Cobalto, ou cobalto é 2+, ou 3+. Ou eu chamo cobalto 2 ou cobalto 3, ou simplesmente oso e ico. Oso para o menor NOx, ico para o maior NOx, derivado do nome em latim. Então, o de menor NOx pode ser cobaltoso, maior NOx, cobáltico. Níquel, mais 2 ou mais 3, pode ser níquel 2 ou níquel 3, ou com terminação oso e ico. Menor NOx, que é 2, niqueloso, maior NOx, niquélico. Cobre, ou cobre é 1 ou é 2, a variação do cobre, ou 1 ou 2. Pode ser chamado cobre 1 ou cobre 2. Ou cuproso e cúprico, lembra? Oso para menor carga, ico para maior carga. Mercúrio, ou é 1 ou é 2. Quando aparecer assim, ó, Hg índice 2, carga mais 2, na realidade, 2 dividido por 2, ele aqui ele é mais 1. Então, quando aparecer o mercúrio, Hg índice 2 é mercúrio mais 1. Então, é simplesmente mercúrio 1. E quando aparecer só o mercúrio 2+, sem o índice, é literalmente o mercúrio 2. Então, chamado, ó, menor NOx, mercuroso, maior NOx, mercúrico. Estanho, ou é 2 ou é 4 NOx. Então, quando for 2, estanho 2. Quando for 4, estanho 4. Ou menor NOx, estanoso, maior NOx, o estânico. Chumbo, ou é 2 ou é 4. Quando for 2, chumbo 2. Quando for 4, chumbo 4. Ou, derivado do latim, menor NOx, plumboso, maior NOx, plúmbico. Ouro, ou é 1 ou é 3. Quando for 1, ouro 1, 3, ouro 3. Menor NOx, auroso, ou menor NOx, áurico. Vou aplicar isso em alguns exemplos aí. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha aqui como é que eu dou o nome de uma base de um metal com carga variável. Tem duas maneiras. Ou você começa hidróxido de nome do cátion, mais a valência, mais a carga escrita em algarismo romano, ou hidróxido, nome do cátion com a terminação. Quando ele tiver o menor NOx, oso, quando ele tiver o maior NOx, ico. Beleza? Ó, aqui tem algumas bases de metais que sofrem variação de inox. Então, vamos dar o nome para vocês verem como é. Olha só. Ferro, eu aprendi agora que ferro sofre variação de carga. Ou ele é 2 ou ele é 3. Então eu vou descobrir que carga eu tenho aqui. Eu olho pela hidroxila. Se eu tenho 2 hidroxilas, é porque a carga é mais 2. Só você inverter o número de hidroxilas. Aqui o ferro é 2. Ferro era 2 ou 3. Maior era 3, menor era 2. Então eu estou com ferro de menor NOx, de menor carga. Posso usar essa noção aqui, ó. Hidróxido de ferro. Aí a valência em algarismo romano, 2. Ou aqui embaixo, hidróxido, nome do cátion com a terminação. Como o ferro 2 é o menor NOx, hidróxido ferroso. Os dois nomes estão corretos. Você escolhe. Uma prova subjetiva, use o que você achar melhor, mas tem que conhecer os dois. Ouro, também metal de inox variável. Ou é 1 ou é 3. Nesse caso aqui, como só existe um hidroxila, o ouro aqui é 1, é o de menor NOx. Então, eu ia lá,
hidróxido de ouro 1. Como é o de menor NOx, podia ser hidróxido auroso. Se fosse o mais 3, era o áurico. Cobalto, também metal de inox variável. Ou é 2 ou é 3. Aqui, ó, se eu inverter aqui as hidroxilas, descobri que aqui é o 2. Se ela é 2 ou 3, 2 é o menor NOx. Aqui poderia ser hidróxido de cobalto 2. Ó, hidróxido de nome do cátion valência ou hidróxido nome do cátion com a terminação. Como o cobalto 2 é o de menor NOx, cobaltoso. Então seria hidróxido cobaltoso. Estanho, também só variação. Ou é 2 ou é 4. Aqui, se inverter aqui a hidroxila, eu vi que ele é o 2, é o de menor NOx. Então pode ser hidróxido de estanho 2, como é o de menor NOx, hidróxido, nome do cátion, terminação oso. Hidróxido estanoso. Níquel também só variação de inox, ou é 2 ou é 3. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho de maior NOx, o níquel 3. Então poderia ser hidróxido de níquel 3, como é o de maior NOx, terminação íquo, hidróxido niquélico. Cobre, ou é 1 ou é 2, como eu só tenho hidroxila aqui, é mais 1. Hidróxido de cobre 1, ou hidróxido cuproso. Beleza, pessoal? Até a próxima com os sais. Valeu!